Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre a linguagem PHP, onde nós iremos abordar a sintaxe e os comandos mais importantes do PHP, aqueles que mais caem em concursos públicos. Bom, a linguagem PHP ela tem uma sintaxe básica e uma lista de comandos muito parecida com as linguagens C e Java. Todos os comandos em PHP eles terminam com ponto e vírgula. Isso é normal, você já percebeu quando a gente fez as outras aulas com os códigos-fontes, a gente percebeu que sempre terminava com ponto e vírgula. É possível inserir mais de um comando por linha de código, desde que você separe esses comandos por ponto e vírgula. E aqui nós temos dois comandos que são essenciais para o PHP, que é o echo e o print, que fazem a mesma coisa, que é imprimir um texto na tela. A gente vai perceber que praticamente todas as provas de concurso elas sempre vão usar esses dois comandos aí, ou echo ou print, para perguntar o que é que vai acontecer depois que um determinado código é executado. Aí nós temos o exemplo de como usá-lo. Você tem a palavra echo e depois você tem um texto, que pode ser numa variável ou, no caso, um texto mesmo delimitado por aspas duplas. No primeiro caso temos aí echo alô mundo e no segundo caso temos print sou concurseiro. Temos comandos condicionais, que são aqueles comandos que desviam o fluxo de execução do script baseada em uma condição. Existem dois comandos básicos que realizam esses desvios, que é o if e o switch. E além disso existe um outro operador que nós não vimos até agora, que é o operador ternário, representado pelo ponto de interrogação. O comando if ele é usado para testar uma determinada condição por vez. Ele primeiro testa uma condição, se der falso ele pode testar uma segunda, ou uma terceira ou quarta, mas ele é mais usado para testar uma condição por vez. Ele vai testando uma, se não der certo ele testa uma outra. O operador ternário ele é usado sempre para testar uma condição apenas e retornar um valor caso seja verdadeiro, ou então ele retorna um outro valor se aquela condição der falso. E temos o comando switch, que ele é usado para selecionar uma dentre várias condições possíveis. Então, ele é um pouco diferente do if e do ponto de interrogação, porque ele não testa uma por vez. Ele dá uma condição e dá várias possibilidades daquela condição resultar. Mas vamos aqui começar com o comando if para ver como que ele funciona. Essa é uma sintaxe do comando if. O if começa com a palavra if, depois ele tem uma condição 1, a condição 1 que é testada, sempre colocando entre parênteses essa condição. Se essa condição 1 for verdadeira, ele vai executar o que estiver logo abaixo do if. Se não der, tem esse comando else if. Ele vai testar uma segunda condição. No caso aí está escrito condição 2. Ele vai verificar se essa condição 2 é verdadeira também. Se for, ele executa o que está logo abaixo do else if, ou logo após. Se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, ele vai cair no else, que ele executa quando nem a condição 1 nem a condição 2 for verdadeira. Essa é uma sintaxe completa com todos os opcionais do if. O else if e o else eles são opcionais, você não precisa utilizá-los. Se você quiser, você pode usar só o if e a condição 1. Nós temos aqui um exemplo de código, onde temos na primeira linha a variável $A recebendo 7, que é uma variável numérica, e temos aí na segunda linha o começo da instrução if. Temos if $A menor que 5, echo candidato eliminado. Como o valor de $A é 7, ele não vai cair nesse if. Esse primeiro if, essa condição 1, ela vai dar falso. Logo ele vai tentar testar a segunda condição que está no else if. A condição do else if é $A menor ou igual a 7. 7 ele é menor ou igual a 7? Sim, é correto porque 7 é igual a 7. Então, essa condição é verdadeira, então ele cairia nesse próximo comando que é o echo candidato em cadastro de reserva.
E o programa ele executaria esse eco candidato e cadastro de reserva e sairia desse if. Ele não executaria o else que vem logo após aí. Else eco candidato nomeado, parabéns. Esse ele não vai executar porque o $ é 7. Caso o $ fosse igual a 8, né, ele cairia nesse else. Ele imprimiria eco candidato nomeado, parabéns. Importante que as condições sempre tem que estar entre parênteses. O candidato tem que ter em mente isso, porque se não tiver parênteses, ele vai dar um erro de execução no PHP. Um pouco mais do if, vocês podem ver que, como eu falei anteriormente, você pode testar uma condição apenas. Por exemplo, aí, if $a menor que 5. Então ele testa apenas essa condição. Se ela for verdadeira, ele imprime. Se não for, ele não vai imprimir isso aí, menor que 5, e vai continuar a execução do código logo após. Você pode também usar o else, juntamente com o if, quando você quiser testar uma condição. Se ela for verdadeira, ela cai numa determinada condição. Se não for verdadeira, ele cai no comando que está logo após o else. Importante lembrar que essas indentações que a gente está fazendo e as linhas embaixo dos ifs, elas não são obrigatórias. Você pode ter o comando inteiro no if numa linha só, que é o caso desse exemplo que eu coloquei aí, if $ menor que 5, echo menor que 5. Então eu coloquei tudo numa linha só. O operador ternário. O ternário é o ponto de interrogação. Ele avalia se uma condição ela é verdadeira, e sendo verdadeira ele retorna o primeiro elemento desse ternário, senão ele retorna o segundo elemento. É como se fosse o comando if junto com apenas um else. Vejamos agora como que é a sintaxe. Ele começa com a condição já de cara, delimitada por parênteses. Depois dessa condição vem o operador ternário, que é a interrogação. E após a interrogação, nós vemos o verdadeiro, que seria o que retornaria esse comando, caso a condição seja verdadeiro. Se não, aí temos o sinal de 2 pontos e tem o falso. Ou seja, se a condição der falso, ele vai retornar o que estiver logo após os 2 pontos. Vejamos o exemplo. Nós temos aí $A igual a 10, temos a variável numérica de valor 10, e temos aí o $var recebendo. Aí sim, a condição, que está entre parênteses. Aí temos, então, a condição é $A menor que 5. Aí logo após temos o operador ternário, que é o ponto de interrogação. E logo após ele temos um texto, que dizendo menor que 5. E depois temos dos 2 pontos, e depois dele temos o texto maior ou igual a 5. O que vai acontecer aí? Ele vai avaliar se 10 é menor que 5, se o $A é menor que 5. 10 é menor que 5? Não, não é. Então, ele não vai retornar o menor que 5, ele vai retornar o maior ou igual a 5. Agora vamos ver o comando switch. Aí vemos como que é a sintaxe dele. Eu falei anteriormente que ele testa uma condição para saber se ele vai cair em várias outras condições possíveis. Então nós temos aí switch, a palavra switch, e entre parênteses nós temos a expressão, e depois temos uma chave que abre chaves, e depois desse abre chaves nós temos a palavra case, e logo após o case nós temos um resultado possível dessa expressão, um resultado que pode ser esperado para essa expressão. Caso a expressão que está lá no switch ele corresponda ao resultado 1, ele irá executar os comandos que estão logo após esse resultado 1, até chegar no comando break, que está escrito aí logo após. Caso a expressão 1 seja igual ao resultado 2, que é o desta linha aí, case resultado 2, é a mesma coisa, ele vai executar os comandos que estão logo abaixo do case resultado 2, até encontrar o break. E isso sucessivamente até encontrar outros resultados possíveis que você queira testar. Temos a palavra aí default, 2 pontos, que quer dizer que caso a expressão ela não seja nenhuma
das encontradas acima, né, resultado 1, resultado 2 e assim vai, se não for nenhum desses resultados esperados, ele vai cair nesse default. Então ele vai executar os comandos da expressão se for diferente da acima. Para ilustrar, é melhor a gente ver esse exemplo aí. Switch, abre parênteses, $var, operador de módulo 9. Esse é o operador de resto da divisão. Aí abre chaves. Logo após das chaves, nós temos o case 0. 0 é um resultado esperado dessa expressão $var módulo 9. Se $var módulo 9 for igual a 0, ele vai cair logo após esse case 0. Ele vai executar os comandos que estão logo após o case 0. Ou seja, ele vai executar echo, é divisível por 9, e logo após ele vai dar um break. Esse break vai fazer com que o PHP ele não execute mais as linhas que estão logo abaixo e ele saia desse switch. Então, se a $var for, por exemplo, 9 ou 18, o que é que vai acontecer? Ele vai cair nesse laço do case 0. 9 dividido por 9 dá resto 0. E 18 também. 18 dividido por 9 dá resto 0. Caso o resto da divisão seja 1, ele vai cair nesse case 1. Echo é quase divisível por 9. E vai atingir esse break e vai cair fora. Caso o resto da divisão seja de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele vai cair nesse outro echo aí. Está longe de ser divisível por 9. Então aí nós temos possíveis resultados dessa execução, conforme eu já tinha falado. Se $var for 18, ele vai resultar em divisível por 9. Se for 19, ele vai cair no é quase divisível por 9, porque o resto da divisão de 19 por 9 dá 1. E no caso de $var igual a 20, o resto da divisão por 9 dá 2. Então ele vai cair no laço default. Então a gente pode fazer a comparação entre o switch e o if else. Você pode fazer eles são equivalentes, você pode fazer os comandos parecidos para ver assim, se eles vão realmente bater. Nós temos aqui na esquerda o código com o switch e na direita nós temos o código com o if e vários else-ifs alinhados um debaixo do outro. Por exemplo, no caso da direita, com o if, ele vai testar se $mês é igual a 1, echo jan, de janeiro. Se o $mês não for igual a 1, ele vai cair no outro else if. Ele vai testar se $mês igual a 2. Se for, ele dá fevereiro. Se não for nenhum nem 2, aí ele vai cair no próximo else if. Ele vai testar $mês é igual a 3, ou não. Se for, ele vai imprimir de março. E o último caso é o else, abrir ou acima, ou seja, ele vai dizer abril ou acima. Se ele não for nenhum, nem 2, nem 3, ele vai imprimir abril ou acima. É a mesma coisa que você fazer na esquerda, com o switch. Só que esse comando do switch, ele está um pouco mais legível, ele está mais fácil de entender. Que ele já, você bate o olho e já sabe, se o case 1, se $mês for igual a 1, ele vai imprimir jan. Se for 2, fev. Se for 3, mar. E o default, se não for nenhum, nem 2, nem 3, ele vai abrir ou acima. Então, os dois são equivalentes. Bom, agora vamos dar uma olhada nos comandos iterativos, que são aqueles que fazem loops. Ele permite a execução condicional interativa, ou seja, repetitiva de uma lista de comandos. Existem 4 comandos básicos que fazem essas operações. Nós temos o while, que em português quer dizer por enquanto. Ele executa um bloco de comandos e verifica se a condição de repetição é válida. Então ele sempre vai, para que um loop aconteça, ele sempre vai verificar se aquela condição está verdadeira sempre antes de começar o loop, no caso do while. O do while, ele é um pouco diferente, ele faz a mesma coisa que o while, só que ele só deixa para testar a condição de loop no final do primeiro loop. Então ele sempre vai executar o comando pelo menos uma vez. E temos o for, que antes de executar o bloco de comandos, ele verifica se a condição de repetição é válida.
E ele já, de cara, ele já determina qual a incrementação que as variáveis dentro desse loop vai ter. Então ele a gente só vai entender ele melhor quando a gente for analisar os comandos. E tem o for each, que ele repete o bloco de comandos para elementos de um array. Isso a gente vai abordar só na aula de array, onde a gente vai tocar nesse assunto do for each. Então aqui nessa aula nós não vamos dar uma olhada nesse comando não. Em relação ao while, então nós temos essa sintaxe do while. Ele primeiro é while, depois a condição entre parênteses, abre chaves, temos o bloco de comandos, depois você fecha a chave. Você fecha a chave, você fecha o bloco de comandos do while. Um dos exemplos está aí, $A igual a 1, e ele vai testar de início while $A menor ou igual a 10, ele vai executar esse bloco de comandos que está aí, echo $A, e depois ele vai incrementar o A. Vocês se lembram que o $A mais ele é a mesma coisa que $A igual a $A mais 1. Então, como resultado da execução desses comandos que estão aí na esquerda, vai resultar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o que está aí na direita. Ele vai imprimir pelo comando echo $A. Você poderia usar um outro teste de condição. Por exemplo, você pode colocar $A igual a 1 e $sair igual a false. E no primeiro comando do while, ele está testando entre parênteses a negação, que é o operador de exclamação, $sair. Eu coloquei como $sair igual a false no início da execução do código. Então, na primeira vez que ele for executar while, ele vai dizer que é true. Esse $sair ele vai estar false, a negação dele é true. Então ele vai imprimir echo $A, vai fazer a incrementação $A mais, e depois vai cair no if, onde ele vai ver se o $A for igual a 10. Quando for igual a 10, o $sair vai ficar igual a true. E quando ele for analisar de novo no while a negação de true, vai dar false. Então ele vai sair do loop do while, resultando no mesmo código, no mesmo resultado do código acima. É possível criar loops infinitos, que é, por exemplo, quando você põe essa condição que está aí, por exemplo, while $A mais. Você sabe que $A mais ele não é uma variável booleana, só que para o PHP, quando eu utilizo uma incrementação ou eu defino uma variável numérica, para ele sempre irá ser true. Então, esse é no caso que criamos um loop infinito. Agora vamos ver o comando do while. Como falei anteriormente, ele executa pelo menos uma vez o bloco de comandos e depois é que ele testa no final. Então a sintaxe é assim: palavra do, abre chaves, aí nós temos o bloco de comandos, depois fecha chaves, while, a condição, entre parênteses de novo. Então nós temos o exemplo aí, $A igual a 1, vai ter do echo $A, ele vai imprimir o valor do $A, depois vai incrementar com $A mais, e só no final que ele vai testar. $A é menor ou igual a 10, então ele vai executar no mesmo resultado do código anterior que a gente fez para o while. Só que a única diferença é que ele testou no final. No caso do comando for, falei inicialmente, ele tem essa sintaxe aí. Tem um for, abre parênteses, um valor inicial, uma condição, um incremento, fecha parênteses, abre chaves e você coloca o código, o bloco de código a ser repetido, e depois, para fechar, você fecha chaves. Um exemplo é esse aí. For, abre parênteses, $A igual a 1, que no caso vai ser, nós estamos iniciando um valor, ponto e vírgula. Aí agora nós definimos a condição de repetição desse loop. Ele está dizendo aí que é $A menor ou igual a 10, ou seja, ele vai repetir esse loop enquanto $A for menor ou igual a 10. Ponto e vírgula, o incremento. Então nós temos aí $A mais. Abre chaves, eu coloco echo $A, depois fecha chaves. Então isso aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir também o mesmo que no código anterior, ele vai imprimir 1, 2, 3 até 10, da mesma forma que nós fizemos com o while e com o do while.
O que nós notamos é que o comando for é um pouco mais enxuto, porque você define o valor inicial, a condição e o incremento que as variáveis dentro desse loop vão receber. Bom, a gente pode também ter valores, mais de um valor para valor inicial e incremento, separados sempre por vírgula. Nós temos um exemplo aí que é for $A igual a 0, vírgula, $B igual a 10. Então nós temos duas variáveis sendo iniciadas. Na condição só temos uma condição que é $A menor que 10, ponto e vírgula. E aí nós temos os incrementos. Na verdade, a variável $A ela vai ser acrescida de 1 cada vez que for executado o loop, enquanto que a variável $B ela vai ser decrementada de 1 a cada vez que o loop for executado. Desvios de blocos de comando. Quando se trabalha com os comandos de interação, que é o while, for e do while, é possível desviar a linha de execução através dos comandos break e goTo. O break ele sai do bloco de comandos que ele está executando e vai já para a próxima linha de execução após o bloco. Ele sempre sai dali e já vai logo para o próximo comando depois do bloco. O goTo ele desvia a execução do programa para uma determinada linha de execução, podendo ou não sair de um loop. Então ele é um pouco diferente do break, porque o break ele sai sempre de um bloco de comandos e vai para a próxima linha. O goTo não, ele vai para uma linha determinada de execução que você define, podendo ele sair ou não do loop. Um exemplo aí de um comando break, ele está $A igual a 1 e temos um loop while. Ele vai testar se o $A for menor ou igual a 10 e vai executar aí os comandos echo $A, vai depois incrementar o A com $A mais e ele irá fazer um teste com o if. $A igual a 7, se for verdadeiro, ele vai executar o próximo comando que está aí, que é o break. E depois vai sair do loop e vai para a próxima linha de comando, que é o fim da execução. Como resultado, a gente tem isso aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na hora que o $A for igual a 7, ele dá um break, ele sai do loop e vai para a próxima linha de comando, que no caso é o echo fim da execução. Agora vamos analisar o goTo. Ele é um pouco diferente. Nós temos aí $A igual a 1. Temos também o mesmo loop, que é while $A menor ou igual a 10. Só que na nossa linha de if, nós não temos um break. Nós temos o goTo fim. E a gente tem logo depois, temos echo, não imprimo isso. Depois nós temos uma palavra fim, seguida de 2 pontos. Essa palavra fim seguida de 2 pontos representa em PHP um rótulo. Então, que esse rótulo é definido logo abaixo, echo fim da execução. O que vai acontecer na execução deste código? Quando o if for verdadeiro, ou seja, quando o $A for igual a 7, ele vai desviar, ele vai executar o comando goTo fim. Ele vai desviar a execução do código até o rótulo fim 2 pontos. Então ele vai cair logo no echo fim da execução. Bom, a gente vai começar uma resolução de questões agora, onde vai ver o assunto que a gente já abordou. Temos aí um código PHP que é dado para a gente, onde a gente tem que dizer que se o código PHP, quando for executado, ele retornará a string boa tarde, o texto boa tarde. Bom, temos aí que a primeira linha de comando $hour igual a 11, nós temos a variável numérica de valor 11, e temos um comando logo após, que é o print, que é a mesma coisa que o echo, né? Ele vai imprimir o que estiver na variável $full, F-O-O. Bom, vemos que ele está usando o operador ternário. Ele está tendo uma condição aí, que é o $hour menor que 12. Se isso for verdadeiro, ele vai cair no bom dia. Se for falso, ele vai cair no boa tarde, que está logo após os 2 pontos. Como o $hour é igual a 11, e 11 é menor que 12, então ele vai cair logo após o operador ternário. Então, ou seja, ele vai cair no bom dia. Então, essa execução, ele vai imprimir, na verdade, o bom dia e não boa tarde. Logo, a questão está errada. Bom, a segunda questão, nós temos aí, a tecnologia PHP constitui uma ferramenta para a criação de script do lado do servidor, com o objetivo de coletar dados de formulários, gerar páginas com conteúdo dinâmico ou mesmo enviar e receber cookies.
Nessa tarefa, disponibiliza para uso um comando que pode ser utilizado nas estruturas do, while, for e switch, que, ao ser detectado entre os comandos inseridos em um loop, faz com que ocorra o término imediato da execução desse loop. Este comando é conhecido por... Bom, a gente está vendo aí que qual é o comando que, quando você está dentro de um loop, faz com que ele saia imediatamente do loop. Bom, das opções que nós temos aí, é a letra E, que é o break. Ele pode ser usado tanto no do, no while, no for e no switch. Ele sai sempre do loop e passa para a próxima linha de execução do código. Questão 3 da CESP, então a gente vai analisar esse código-fonte. Ele diz que o código PHP a seguir, se executado, retornará EBC. Bom, vamos dar uma olhada. Esse aí trata-se de dois loops, né? Primeiro, o loop mais externo é formado pelo comando for, e internamente dele tem um comando while. No primeiro for, nós temos aí que as variáveis $i foi iniciada com 0, a $j foi iniciada com 50, e nós temos que a condição de permanência nesse loop é o $i menor que 100, e um único incremento que está ocorrendo é o do $i, que ele vai ser incrementado sempre de 1 em 1. Temos aí a abre chaves, então a gente vai executar esse loop que está logo embaixo do for, que é o while. Nesse loop while, nós temos aí $j, qual é a condição dele? $j menos menos. Então, a gente está vendo que esse $j menos menos, ele é uma condição sempre true, é sempre verdadeira. Então, esse loop while, na verdade, é um loop infinito, que ele vai ficar sempre diminuindo o valor de j, de $j, de 1 em 1. Qual que é o comando que está dentro do while? If $j igual a 7, nós temos aí goToEnd. Então, o que está acontecendo é um desvio de execução do goTo para o rótulo end. Onde está esse rótulo end? Ele está lá na penúltima linha de comando lá. End, dois pontos, e o que está logo abaixo dele é echo EBC, entre aspas, simples. Então, quando o $j for igual a 17, ele vai cair nessa condição verdadeira do if e vai executar o goToEnd. Nós vemos que no caso desse while, ele é um loop finito que ele vai sempre, ele começou com 50, que foi definido lá em cima, ele vai ficar decrementando 50, 49, 48, 47, até chegar a 17. Quando o $j for 17, ele vai sair e vai para o end, e vai, consequentemente, imprimir echo EBC realmente. Então, esta questão está correta. Agora vamos aí para a questão 4, onde o código abaixo, escrito em PHP, foi encontrado por um analista durante um processo de revisão. Então, nós temos aí o primeiro código-fonte, onde são vários comandos, é um comando if com vários else ifs, que eles testam a variável $i. Após fazer uma avaliação, o analista resolveu adotar uma estratégia diferente e implementou a lógica ao lado por meio do comando switch, conforme segue. Então está o comando switch aí, ele está testando também a variável $i e fazendo vários testes aí, se ela for igual a 0, que é case 0, se for igual a 1, case 1, se for igual a 2, que é o case 2. Em uma segunda revisão, o analista percebeu que o comando das duas implementações não era o mesmo, e que ele precisava fazer uma adaptação no código implementado com o comando switch através da introdução de um novo comando. Que comando do PHP pode ser combinado com switch na implementação para que o comportamento das duas seja o mesmo? Então, quando a gente estudou o comando switch, nós vimos que, dada uma condição, no case nós temos que ter vários resultados possíveis para aquela condição. No caso aí do programa é o $i. E depois que a gente faz esses cases, a gente define os cases, nós temos que colocar um comando que saia do loop. Então, por exemplo, se o $i for igual a 0, ele vai cair no case 0, onde ele vai executar print i é igual a 0. Só que ele não vai sair do switch, porque não tem o comando break. Então, nós precisaríamos colocar o break logo após o print i igual a 0, para que ele saia do bloco switch.
ou mesmo teria que acontecer depois do print i é igual a 1. Nós teríamos que colocar também aí um comando break. Aí sim, se a gente colocar esses dois breaks, nessas linhas que a gente está colocando aí sim ele vai funcionar igualzinho ao if e ao if que está no código primeiro que a gente analisou. Então a alternativa correta é a letra B. Teríamos que colocar o comando break. Na questão 5, nós temos um loop PHP que é formado aí pelo for, onde nós temos o primeiro elemento do for é a condição inicial, que é $x igual a 0. Depois nós temos a condição de execução do loop, que é o $x menor ou igual a 5. E depois nós temos um incrementador, que é $x mais mais, ou seja, ele vai incrementar sempre de 1 em 1. A variável $x assumirá os valores. Então nós temos aí 5 alternativas e que a gente tem que dizer quais os valores que $x assumiria na execução desse loop for. O candidato aí atento, ele deve ter percebido que a condição do loop é $x menor ou igual a 5, entre aspas. É um texto. Mas quando o PHP ele for executar, ele não vai, ele vai converter esse texto 5 para número e vai ver se o $x ele é menor ou igual a 5. Então, ele é como se fosse um $x menor ou igual a 5 sem aspas. Então, o que vai acontecer? Ele vai assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Porque ele tem que ser menor ou igual a 5. Então, ele vai cair na alternativa da letra E. Ele vai converter o texto 5 para o numérico 5 antes da execução do comando. Bom, aí está o gabarito com as questões que nós trabalhamos nessa aula 3. E já deixo também o convite para a próxima aula, onde a gente vai abordar o assunto de arrays, que nós começamos a tocar aqui, mas que não abordamos. Até lá!